Meu irmão, você vai agora, por bondade, abrir a sua Bíblia no final dela, depois mesmo do livro de Apocalipse. Você vai abrir provavelmente na última página da sua Bíblia. Na minha, que é essa versão um pouquinho maiorzinha, com o Inário Novo Cântico, está aqui, ó, logo depois do índice de hinos, você vai encontrar aqui o credo apostólico. Você vai encontrar esse texto aqui, normalmente vai ter aí na sua Bíblia, tá? Por que, pastor, o senhor está pedindo para a gente abrir nesse texto? Porque nós vamos ler esse texto agora. Nós vamos, nesta noite, falar sobre a importância de acreditar, compreender e afirmar a fé cristã conforme ela é resumida aqui no credo apostólico. A importância de acreditar, compreender e afirmar a fé cristã conforme ela é resumida aqui, nesse documento importante para nós também da tradição reformada. E este documento, irmãos, ele é estudado dentro do Catecismo de Heidelberg, que tem sido alvo dos nossos estudos aqui. Nós estamos no domingo de número 8, naquilo que seria o domingo de número 8, dentro do Catecismo, estudando as perguntas 23 a 25. O bloco que nós estamos estudando é a nossa salvação. Vimos o prólogo, vimos o nosso estado de miséria e agora estamos vendo a nossa salvação, dos domingos 5 a 33. E, então, levando isso em consideração, vamos ler o texto que diz assim. Vamos ler a uma só voz. Convido você a fazer uma leitura pausada juntamente comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa-nos, ó Deus, nesse precioso momento de ensino, que possamos, ó Deus, angariar, alimentar o nosso coração com, ó Deus, o rico ensino da Tua Palavra, Senhor, que é expresso por meio deste importante documento da nossa fé. Nós oramos assim, confiantes e agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, a história deste credo, o credo apostólico, lida com a necessidade de fazer uma unificação, de trazer unidade para o que a igreja cristã primitiva cria. Então, o que é que nós cremos? Qual é o cerne daquilo que cremos? É um documento que surge para mostrar justamente esses aspectos mais essenciais, esses aspectos mais básicos da nossa fé. Então, acredita-se que este credo tenha sido desenvolvido como uma síntese dessas crenças fundamentais do cristianismo, conforme ele era explicado, ensinado pelos apóstolos, embora não haja evidências de que são os apóstolos os autores aqui. Na nossa perspectiva de uma igreja cristã reformada, calvinista, meus irmãos, este credo, ele é marcado por sua função também, como fora na igreja primitiva, de unificar a fé e de mostrar aqui os elementos essenciais do nosso cristianismo, deixando de lado, de algum modo, extirpando possíveis erros e heresias. Então, o credo serve como uma afirmação dessas crenças e é composto de 12 artigos. Se você dividir o credo aí em cada uma das suas frases, suas expressões, você vai encontrar uma divisão de 12 artigos aí, sendo que a mais velha destas versões é datada provavelmente do segundo século. Entre segundo e terceiro século, os estudiosos vão mencionar a origem deste credo.
O reformador João Calvino, na sua obra magna, chamada As Institutas da Religião Cristã, desenvolveu ali bastante os seus escritos baseando-se nesse credo. Ele faz uma exposição bem concisa e fiel de cada um desses tópicos, de modo, meus irmãos, que a tradição reformada e calvinista valoriza muito esse documento. Nós encontramos aqui, dentro da nossa tradição, um documento fiel que realmente é muito útil para a gente, porque ensina de uma forma muito memorável. O pessoal que estuda as noções de aprendizagem costuma falar de mnemotécnicas, né? Tudo aquilo que a gente canta, que a gente recita, há formas de se fazer isso também, assim como os nossos filhos aprendem a cantar os livros da Bíblia. João canta uma que eu não sei, que era dos reis, impressionante, ele vai cantando ali, sabe todos os reis de Israel de cabeça, porque aprendeu a musiquinha que faz isso. As pessoas também costumam cantar o credo apostólico, usando mnemotécnica, gravar os elementos essenciais ali da fé cristã. Muito bem, meus irmãos, esse credo ele tem um papel fundamental na formação dos documentos confessionais da Igreja Reformada. A nossa Confissão de Fé de Westminster toma esse credo por base. A confissão, não nossa, dos reformados das ilhas, mas dos reformados do continente, que é a Confissão Belga, que é uma das três formas da unidade. A gente está estudando uma delas, que é o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga também está lá, e também os Cânones de Dort. A confissão deles, das nossas igrejas irmãs, também tem por base o credo apostólico. Então, a gente está falando de um documento importante? Tá. Apesar da sua simplicidade, da sua característica de ser bastante memorável, ele é um documento, por assim dizer, básico no que se refere às nossas crenças essenciais. Muito bem, fazendo uma breve pausa nessa explicação histórica sobre o credo, você há de recordar comigo que nós vimos na quarta-feira passada. Nós vimos com o nosso pastor que em Adão, nas perguntas 20 a 22, certo? 20 a 22, relativa ao domingo 7, não foi isso? Acho que domingo 7. Nós vimos que em Adão todos os homens morreram, todos. Mas nem todos os homens foram vivificados em Cristo. A pergunta é, todo mundo que morreu em Adão vai ser vivificado em Cristo? E a resposta que nós obtivemos, sabemos, não, nem todos. Só são salvos aqueles que possuem o que, irmãos? A fé verdadeira. Então, apesar da queda ter atingido todos os homens, vimos na quarta-feira passada que só são salvos aqueles que têm a fé verdadeira. Por quê? Esses que têm a fé verdadeira foram enxertados em Cristo. Eles receberam esta graça e aceitaram todos os seus benefícios. E então, o nosso pastor trabalhou conosco que a fé verdadeira, em primeiro lugar, a convicção com que aceito a verdade de tudo o que a palavra de Deus me ensina. Tudo que a palavra de Deus me ensina, eu pego aquilo, eu recebo aquilo, tomo como verdade. Sim, esse é o primeiro aspecto da fé verdadeira. Vocês vão de lembrar. E depois, meu irmão, a fé verdadeira é também a certeza pessoal que Deus garantiu para todos nós, para mim e para você, o perdão dos nossos pecados, a sua justiça eterna, a sua salvação por graça, por meio dos méritos de Cristo Jesus. Então, basicamente, irmãos, foi isso que nós vimos. E no finalzinho dessa exposição da quarta-feira passada, o nosso pastor disse assim: então o cristão tem que acreditar em tudo o que está prometido do Evangelho, obviamente estava lendo o Catecismo de Heidelberg, e que são ensinados resumidamente nos artigos fundamentais da fé cristã. Eu devo crer nos artigos fundamentais da fé cristã. A fé verdadeira passa em crer nos artigos fundamentais da fé cristã. E aí a pergunta: que artigos são esses? Quais são os artigos fundamentais da fé cristã que o Catecismo está dizendo que nós devemos compreender, acreditar para possuir realmente a fé verdadeira? Veja como essa recapitulação é importante, irmão, porque diante dela nós chegamos na nossa pergunta de hoje. E a pergunta é a seguinte, pergunta de número 23. Que artigos são esses? Que artigos são esses que eu preciso crer? E os artigos são, resposta à pergunta 23. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. Primeira afirmação: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não vamos dissecar cada uma dessas afirmações fundamentais da nossa fé, até porque, na sequência da exposição do catecismo, nós vamos gastar alguns encontros justamente lidando com cada um desses aspectos. Então, a ideia é entender na noite de hoje que este resumo, conforme nos é entregue da nossa fé, dos aspectos mais básicos da nossa fé, que nos são entregues ali pelo catecismo, eles precisam ser aceitos. E são eles: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esta é a primeira parte, a gente vai ver isso daqui a pouco. O catecismo vai dividir em partes esses aspectos essenciais da nossa fé. A segunda parte começa em: creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E aqui termina a segunda parte, para entrarmos na terceira parte do credo: creio no Espírito Santo. Você aqui já deve ter percebido que a próxima pergunta já vai nos entregar, que essa divisão tríplice, depois a última parte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão do pecado, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Nós temos aqui a primeira parte versando sobre uma pessoa da Trindade, a segunda sobre a outra pessoa da Trindade e a terceira sobre uma terceira pessoa da Trindade. Está falando sobre Deus e está mostrando que na Trindade existem três pessoas, e o credo está dividido justamente desta forma. E aí a pergunta 24, obviamente, vai versar sobre isso. Então, a pergunta 23, nós acabamos de reler o credo apostólico. São esses os artigos fundamentais da fé cristã que caracterizam a fé verdadeira, que eu preciso me apropriar de todos eles, ok? Se eu preciso, como vimos na quarta passada, para ter a fé verdadeira, me apropriar daquilo que a Bíblia ensina, tomando como verdade para a minha vida, são esses os ensinos fundamentais ao qual o catecismo se refere. E a segunda parte da fé verdadeira, vimos na quarta-feira passada: crer que Deus providenciou a salvação para mim, perdoa os meus pecados por meio dos méritos de Cristo Jesus. Muito bem, então veja, pergunta 24: como se dividem esses artigos? Como se dividem esses artigos que estão expressos no credo? E a resposta é em três partes. Por favor, olha aí para a última parte da sua Bíblia, com o credo aberto, e veja como é que fica fácil essa identificação. A primeira parte é sobre Deus Pai e a criação da humanidade, e a nossa criação. Então você vai ver lá, justamente, a primeira parte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Acaba aqui. Você veja que é um ensino bem essencial mesmo, bem básico. Não há uma teontologia, que eu estudo sobre o ser de Deus e suas obras, pormenorizado. Está falando aqui especialmente do caráter de Deus ser um Deus criador, que é o Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Veja que realmente é bem curta a afirmação. A segunda parte, irmãos, visto que a primeira fala do Deus Pai, a segunda parte vai falar sobre o Deus Filho. E veja, por favor, aí no seu credo apostólico aberto: creio em quem? Jesus Cristo, o seu Filho, o seu unigênito Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Veja, está falando de uma cristologia aqui, do ensino sobre Cristo. Foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Já hoje aqui, irmãos, e certamente o pastor vai dissecar isso no próximo encontro, cada pontozinho desse é importantíssimo, porque combatia uma série de erros que chegava e queria adentrar a igreja. E aí o credo, ou uma confissão de fé, preste muita atenção aqui para mim, por favor. Às vezes a gente pode estar pensando assim: poxa, esses documentos, falar de doutrina é um negócio tão cansativo, tão maçante. Não é muito importante, não. Você lembra para que um credo foi escrito?
Na Bíblia você vai ter as cartas pastorais, não vai? Você vai estar lá, os erros acontecendo, as lutas acontecendo na igreja. Paulo vai escrever para determinada igreja: olha, irmãos, não façam isso, não façam aquilo, façam aquilo outro, permaneçam no que ensinei para vocês. As pastorais, que ele entrega também com funções específicas ali, a carta a Timóteo, a Tito, etc., com instruções, combatendo os erros, né? Propagando a fé. Os apóstolos já vão cuidando da igreja dessa forma. Só que as heresias vão surgindo, irmãos, os erros vão aumentando. E a igreja chega a um momento que ela precisa expor o que ela acredita, deixar isso registrado, deixar isso marcado. E eu costumo sempre usar aquela figura que eu já devo ter usado aqui com vocês, mas que é muito própria para a gente, mais uma vez, abordar, que é a ideia de que você tem um marco seguro por meio da confessionalidade. Você se aproxima da Bíblia e você olha que o ensino que está sendo entregue para você da Bíblia está pautado, você tem segurança, porque esse documento é expresso nessa confessionalidade. Se um pastor, um presbítero, seja quem for, um professor, está ensinando contrário ao que está lá, tem uma coisa errada. Porque a confessionalidade, os nossos documentos de fé, não são fruto de particular elucidação, mas da igreja reunida na dependência do Espírito Santo para dizer o que a gente crê a respeito de Deus, isso. O que crê a respeito, não é, do Filho, isso, da salvação, do domingo, do que for. Então, note que esse credo aqui ele é bem pequenininho, né? Quando vai para o estudo de Deus, a primeira parte que a gente está vendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é bem pequeno. Com o tempo, isso vai precisar ser trabalhado melhor. E um credo que é bem resumidinho, não é? Um credo que a gente conhece, o credo niceno, vendo logo depois aqui um concílio ecumênico que escreve um credo para combater uma heresia que surgiu lá, chamada heresia ariana. Então, ele vai combater os aspectos todos daquela heresia. Quando a igreja lesse aquilo ali, não ia deixar aquele ensino que dizia que Cristo foi o principal elemento da criação. Ele diminui a divindade de Cristo, de Deus, para o principal elemento da criação. O credo está dizendo, não, Cristo não é Deus eterno, eternamente gerado e procedente do Pai. Então, o credo vai pegando aquele erro e vai dizendo, não, isso aqui está errado. De sorte que quando isso chega na sua mão, você tem a convicção de que sua fé, a fé que foi dada aos santos, está sendo entregue de forma saudável para você. Então, esse credo aqui é dividido nessas três partes. Primeiro, Deus Pai, depois Deus Filho, como acabamos de ler, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E aí acaba a parte que fala de Cristo. E começa a falar a parte do Espírito Santo. Ok, irmãos? E na parte que está falando do Espírito Santo, fala também sobre a igreja. Na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Essas são as três partes. Até que nós chegamos, irmãos, na próxima pergunta, que é a última que nós vamos ver hoje, que é a pergunta de número 25. E a pergunta diz o seguinte: por que é que você fala em três pessoas? Por que o credo está dividindo a divindade, se é possível dividir a divindade, em três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo, visto que existe um único Deus. E, obviamente, ele está entrando aqui em um assunto que é importantíssimo para a nossa fé, que é a questão da Trindade. Então, ele aproveitou o credo para mostrar aqui e trazer, no final dessa sessão, deste domingo, falar a respeito da Trindade. Nós vamos ler alguns textos falando da Trindade. A resposta é a seguinte para essa pergunta: por que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que existe um único Deus? E a resposta é: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira na sua palavra. Na palavra de Deus nós temos a revelação do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo um único Deus vivo e verdadeiro. Então vamos, irmãos, ver essa primeira parte, porque Deus se revela assim na sua palavra. A segunda parte da resposta é: e que essas três pessoas são o único Deus vivo e verdadeiro.
Vamos ver a questão do único Deus, e aqui eu vou convidar você a fazer um passeio rápido aí na sua Bíblia. Você vai abrir, por gentileza, agora a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E você vai ver que no finalzinho do versículo 4, nós já temos aqui a afirmação de que o nosso Deus é o único Deus. O nome de Deus que está sendo usado aqui é Yahvé. Você está vendo que está todo em caixa alta, e é o Deus da aliança. E é dito assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O único. Então, quantos deuses existem, irmãos? Um único Deus. Ainda no Antigo Testamento, passe algumas páginas à frente e vá para o livro do profeta Isaías, no capítulo número 44. Isaías 44, versículo 6. Esse texto aqui também, no final do versículo, vai nos dar uma informação importantíssima. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Veja que versículo rico, não é? Falando sobre a salvação, o aspecto real, o aspecto redentor aqui. O Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então, são versículos claríssimos, irmãos. Você quer uma base agora neotestamentária? Vá, por favor, para o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. O catecismo está dizendo assim: por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que existe um único Deus? E estamos vendo porque o próprio Deus se revelou de tal maneira. Eu sou o único Senhor, além de mim não há Deus. E agora em 1 Coríntios 8,4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. As outras divindades são o que, irmãos? Nada, são demônios, falsos deuses, ok? Só há um Deus, que é o nosso Deus. Então, primeira parte da pergunta: ele se revelou de tal maneira. Vamos ver, irmãos, agora a ideia de que Gênesis, vá lá por favor em Gênesis, a ideia da trindade em si, a Bíblia falando um pouco da trindade. Você já deve ter ouvido ou falar da trindade. Gênesis 1, 2 e 3 é o texto que você vai abrir, mas você deve já ter visto, meu irmão e minha irmã, aspectos importantes da trindade, como aquele aspecto do plural majestático, né? Quando se fala santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, como no início da narrativa da criação, você lê assim: façamos o homem à nossa imagem, Deus referindo a si mesmo no plural, apesar de ser um único Deus, mas que, como estamos vendo, né, subsiste em três pessoas. Então há vários textos que vão mostrar essa pluralidade, ok? Essa pluralidade de pessoas dentro da divindade. Um único Deus que subsiste em três pessoas. Veja aí, por favor, Gênesis 1, 2 e 3. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, logo no começo da Bíblia, já está mostrando a terceira pessoa da Trindade, aqui o Espírito, atuando. Se você vai para... Eu nem coloquei esse texto aqui, mas é interessante você ver. Você vai para João, e a gente vai fazer isso agora, você vai ver que essa narrativa é melhor explicada no início do Evangelho de João. Veja a continuidade. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora vá para João, capítulo 1, por favor. Como, irmãos, fica claro aqui essa
presença também acabamos de ler aqui a presença de Deus Pai, a presença do Espírito na obra criadora. E agora veja aqui, capítulo 1, versículo 1 de João. No princípio, você veja, né, irmão, coisa interessante. A Bíblia começa com que expressão? No princípio, fez o quê? Criou Deus os céus e a terra. Olha como é que começa. O Antigo Testamento começa assim, né? Olha como é que começa o Novo, por assim dizer, no Evangelho de João, na versão do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo aqui, irmãos? Segunda pessoa, Jesus Cristo, o Logos, que significa sabedoria, aquela mesma sabedoria que a gente vê lá na literatura sapiencial. Paulo vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus, escrevendo aos Coríntios. E ele continua: ele estava no princípio com Deus. E diz mais, a gente acabou de ler o texto da criação, que o Espírito estava lá, e Deus Pai disse e aconteceu. E olha o que diz aqui João: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dá vontade de continuar lendo, né? Mas a gente não pode ler mais, para dar tempo aqui. Ok, irmãos? Então veja, Deus se revelou dessa forma na sua palavra, o Deus triuno. Mateus 3, 16 e 17. Esse texto é clássico, é muito bonito também, onde nós vemos aqui o batismo do nosso Redentor, que foi feito para que se cumprisse toda a lei, o que houvera sido prometido a respeito dele. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Então, quem foi batizado? O Senhor Jesus. O que acontece? Os céus se abrem. E aí, o que a narrativa diz, irmãos? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então, Deus Filho está sendo batizado, a segunda pessoa da Trindade. Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está vindo o quê? Na forma de pomba. E veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me comprazo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixa eu abrir uma coisa aqui, irmão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Santa sempre age. As três pessoas sempre agem em conjunto. Quando a gente estuda, por exemplo, os dons espirituais, nós vamos ver que Jesus Cristo nos dá um serviço para a gente fazer. O Espírito Santo nos dá os dons necessários para a gente conseguir fazer aquele serviço. E Deus Pai prepara de antemão as boas obras para que nós andemos nelas. Então, Cristo chama, o Espírito capacita e Deus prepara a obra para você fazer. Na oração, a gente não sabe orar como convém. Ora para quem auxilia a gente na oração? O Espírito. A gente ora para quem? Para o Deus Pai. Em nome de quem? Trindade. Muito bem. Último texto, irmãos. Mateus 28, 18 a 20. E esse aqui, porque eu tive que pegar poucos, nós não tínhamos tempo de ver muitos, mas poderíamos exemplificar essa verdade bíblica com inúmeros textos. Mateus 28, 18 a 20, famoso texto da grande comissão. Como é bom saber, irmãos, que o nosso Rei, o Senhor Jesus, portador de toda a autoridade, o Rei que está governando sobre tudo e todos agora, deixou-nos essa importante comissão. Olha só, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu tenho todo o poder. Resumo isso. Lembra lá de Apocalipse? Eu sempre lembro. João chorando: quem é digno de tomar o livro e desatar os selos? E aí eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vai lá e toma, e começa a desatar os selos. Quando ele desata os selos, irmãos, é uma figura do governo, ali é a coroação de Cristo nos céus, né? E o governo dele sobre a história. Ele está desatando a história e governando sobre a história, até o momento, recebeu todo o poder para governar, até o momento que ele devolva o governo ao Pai, né?
como o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Então, Cristo é o Rei soberano que está governando sobre tudo. E olha aqui o que é dito aqui nesse texto: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quê, meus irmãos? Olha a trindade aqui, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, o nosso único Deus vive e verdadeiro. Então, concluindo, irmãos, hoje nós exploramos a importância e o significado do credo apostólico para a tradição cristã e para a fé reformada. E nós vimos que esse credo foi desenvolvido para, por assim dizer, entregar para nós os elementos mais básicos da nossa fé, combater as heresias e unificar a fé da Igreja de Cristo. Nós refletimos isso dentro daquele escopo da fé verdadeira, que é necessária para a nossa salvação. Fé nestes artigos fundamentais da nossa boa doutrina cristã. Então, compreender, internalizar, crer nisso, irmãos, nos ajuda a aprofundar nossa fé, fortalecer nossa prática diária na busca de santidade, na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 aplicações rápidas. Fortalecimento da fé pessoal. Então, estudar, irmão, esse texto fortalece a sua fé pessoalmente. Cada cristão precisa fazer isso, está sempre fortalecendo a sua fé, desenvolvendo a sua salvação. E isso, irmãos, acontece quando nós conhecemos e internalizamos as verdades contidas nesse importante documento. Isso vai fortalecer a minha fé e a sua também, uma vez que estamos falando dessa necessidade de assim fazer por causa da nossa fé verdadeira. Ao aplicarmos o credo em nossas vidas diárias, irmãos, nós somos lembrados aí das questões mais centrais daquilo que cremos e encorajados a permanecermos firmes nas nossas convicções, mesmo em meio aos desafios diários aí constantes pelos quais nós passamos. Então, firmeza da fé. Em segundo lugar, unidade da igreja. O credo apostólico serve como uma base comum para tratar aqui aspectos entre diferentes denominações. Eu tenho o privilégio de ter amigos em muitas denominações, cristãos, gente crente mesmo, que não está só na igreja presbiteriana do Brasil, mas em diversas igrejas reformadas espalhadas pelo mundo. Isso é um grande privilégio, irmãos, nós vemos que exatamente a mesma fé é abraçada por mim e por eles, e que nós podemos ter comunhão, nós podemos promover a unidade na nossa igreja local com esse documento, mas também em um espectro maior. E louvamos a Deus por isso, trabalhar juntos com diversos irmãos espalhados sobre a face da terra para fortalecer o corpo de Cristo e fazer o evangelho anunciado. E, em último lugar, testemunho para o mundo. Por que, irmão? É uma aplicação. Porque o credo apostólico nos fornece um resumo claro e conciso daquilo que nós cremos e que precisamos propagar. Resumidamente, está ali a nossa fé, aquilo que precisa ser anunciado, o que é essencial para compartilhar com outras pessoas. Então, quando você olhar esse documento, para além de pensar que ele te fortalece, você deve pensar também que você deve compartilhar essas verdades com outros. Você as sabe, a fim de que compartilhe também com outras pessoas. E ao fazer isso, irmãos, nós podemos comunicar nossa fé de forma coerente, relevante e mostrando os aspectos necessários para aquele que está sendo evangelizado. Que Deus nos abençoe e aplique, irmãos, o estudo precioso desse documento importante, me refiro ao Catecismo de Heidelberg, a cada um dos nossos corações. Amém.